Bom dia a todos, começando mais uma live Berk. Hoje nós teremos a honra de receber a professora Carla Moutinho. Vai falar sobre responsabilidade civil nas relações condominiais, um tema extremamente interessante. Eu sou um grande fã da professora Carla Moutinho, então vai ser na verdade um prazer, uma alegria compartilhar na live Berk com ela. Já estou chamando a professora Carla para que a gente possa começar nosso debate, nosso diálogo hoje. Já estou vendo as queridas amigas Carol Brochado, Daniele Teixeira, Juliana Gomes. Que bom que vocês estão por aqui. Um tema tão interessante. Professora Carla, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor. Obrigada aí pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer enorme, uma honra também, né, participar dessa live junto com o Iberk e com você, que é um querido nosso. Imagina, na verdade a honra é toda nossa, o prazer é meu. Como todo mundo que já está acompanhando algumas semanas, esse projeto do Iberk começou exatamente para servir como mais um canal de comunicação, como mais uma forma do Iberk, né, se comunicar e também que a gente possa ter mais um local para debater de maneira informal, né, assuntos ligados à área da responsabilidade civil. A professora Carla, na verdade, é uma grande conhecida de quem está nas redes sociais, mas ainda assim cabe aqui como meu papel, né, fazer uma breve apresentação. A professora Carla é mestre em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, professora da Escola da Magistratura de Pernambuco, da Faculdade Salesiana e membro de diversos institutos ligados à área do Direito Civil. E eu não tenho como não começar hoje, professora Carla, na verdade fazendo uma pergunta que vai fugir um pouquinho do tema central da nossa live, mas agora, principalmente por causa da pandemia, a gente está vendo uma explosão e um número muito grande de pessoas que, até mesmo por causa do isolamento, as lives elas acabaram se tornando, né, não somente algo pessoal, mas também para fins de comunicação de assuntos jurídicos. E não é de hoje que você, na verdade, né, já usa muito bem as redes sociais. Então, assim, eu lembro que há alguns anos atrás você já tinha criado um canal e quando isso ainda era muito incipiente, principalmente para o meio mais acadêmico. Da onde que vem esse gosto pelas redes sociais e como que você teve a ideia de começar a também se comunicar por meio do Instagram, das lives? Bem, que bom que você fez essa pergunta. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Eu estou tentando, nesse meu momento de entrevistador, fazer perguntas que ninguém nunca fez. Tem sido meu passatempo durante a semana, procurar perguntas inesperadas. Já faz uns 3 anos que eu faço um trabalho nas redes sociais e veio assim de uma necessidade. Eu acho que a internet ela é muito democrática. Ela abre muitos caminhos dependendo única e exclusivamente do seu esforço. Você não precisa ser convidado para a internet. Você vai na internet e faz o seu trabalho, faz o que você acha interessante. Então, eu vi na internet uma maneira de abrir caminhos. Eu sou do tipo, assim, guerreira. Então, assim, eu não espero que alguém me convide para que eu faça uma coisa que eu acho interessante, que eu acho legal. Isso a gente tem que ter um professor, principalmente, ele tem que ter uma postura mais proativa, né? Mais aberta a diálogos. Então, realmente, há 3 anos eu iniciei um trabalho, eu tinha uma sociedade com meu irmão, e aí eu saí da sociedade e e agora eu preciso ocupar meu tempo, porque eu sou muito, assim, hiperativa, né? Então, eu disse, poxa, esse tempo livre aqui, eu vou fazer o quê? E aí eu comecei pela internet e graças à internet eu consegui alguns contratos como professora. Faço parte do Adverum, que é um grupo de professores de coach. Já dei aula no SERES por causa disso. Tudo por conta da internet. Já recebi vários convites por conta do meu canal no Instagram, que era um trabalho bem de formiguinha, que agora deu uma explosão. Todo mundo agora está no Instagram, mas eu vinha já há 3 anos, né, colocando dicas, fazendo vídeos, fazendo lives. Tem o Pé de Vista também, que é um grupo de professores daqui de Recife, que a gente participa nesse grupo de professores, tirando dúvida dos alunos. Então, a gente tem um jargão chamado Tá na dúvida, pé de vista. Sim, E aí a gente... Tá? Obrigada.
E aí a gente foi fazendo esse diálogo com os alunos a partir da live, da internet. E até hoje eu recebo muitas mensagens dos meus alunos e é muito legal. Eu acho que a internet dá essa oportunidade a você. Você não deve esperar um convite ou um bom convite cair do céu. Acho que a gente tem que buscar mais abrir os nossos caminhos. Os caminhos não são abertos livremente para a gente, né? É na garra, né? Mas assim, além de ser hiperativa, agitada, você tem um carisma também muito grande, você é uma pessoa muito alegre, então acho que isso tudo ajuda também bastante na condução, enfim, na realização dessas lives. Mas você é uma pessoa tecnológica, você gosta de redes sociais, você usa na sua vida pessoal, você gosta de outras plataformas? Veja, eu me acho tecnológica, mas eu vejo que, assim, cada vez mais a tecnologia tem avançado e eu tenho procurado acompanhar. Eu fico impressionada, por exemplo, com a desenvoltura dos nossos professores, por exemplo, o professor Paulo, né? Eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, eu não conhecia o Dropbox. Quem me apresentou o Dropbox foi o professor Paulo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu não sei isso? E aí eu comecei a dizer, não, realmente, se o professor Paulo conhece o Dropbox e eu não conheço, eu tenho que abrir minha mente. E aí eu procuro sempre estar atualizada nisso, mas eu vejo que a velocidade da tecnologia é bem mais rápida do que a minha, mas eu me esforço. Olha, mas eu entendo a sua surpresa, porque vira e mexe, quem me apresenta alguns aparatos tecnológicos é minha professora Heloísa Helena Barbosa. Olha aí, tá vendo? Então é impressionante como eles estão à nossa frente. Como eles são ativos. Aí eu disse, não posso ficar para trás, não posso. Tenho que acompanhar também. Carla, você sabe que se deixar, eu e você, a gente vai ficar conversando sobre tudo, menos sobre o tema que foi escolhido para essa live de hoje. Então, assim, na minha função aqui de condutor... Aqui em Recife, a gente tem uma expressão que chama mata uma galinha gorda, vamos sentar e conversar agora. Exatamente. Então, assim, aqui no Rio, na verdade, a gente sentaria num boteco. Então, assim, se deixar a nossa conversa, vai ser sobre tudo, menos sobre responsabilidade civil nas relações condominiais. E foi um excelente tema quando você propôs. Eu fiquei muito animado, porque eu acho que é um tema até pouco explorado mesmo. E é um tema muito útil, muito prático. E agora que a gente está preso em casa, principalmente nos grandes centros urbanos e em outras cidades médias também, o condomínio, o prédio, se tornou, na verdade, o nosso lar. Então, assim, é muito mais do que ficar somente isolado dentro do apartamento, mas... né, amplia-se os conflitos com a vizinhança, né, temas relacionados a barulho, ao uso das áreas comuns. Tudo isso se torna muito mais sensível nesse momento em que é onde a gente convive, né, onde as nossas relações são travadas nos últimos tempos. Então, assim, achei um tema muito interessante. A gente chegou a conversar bastante ontem, inclusive um tema muito sensível, delicado, que é o caso Miguel, que você até propôs a gente comentar hoje no final da live. Então, tem suscitado aí uma série de questões bem relevantes e dramáticas também, como a gente vai ver. Verdade. Mas, e aí, uma segunda pergunta. Por que você... Eu sei que você tem um artigo, você até me mandou um artigo excelente, eu tive a oportunidade de ler. Mas por que você se interessou por esse tema? Você já se interessava antes ou foi algo agora por causa da pandemia? Eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Então, o leque de processos que a gente pega no tribunal é muito grande. Então, eu sou obrigada a saber tudo de tudo. Eu não tenho uma veia especializada, eu só trato de direito do consumidor, eu só estudo a parte de contratos. Eu não posso fazer isso. Então, como eu sou voltada assim, obrigada a estudar, e eu gosto, não acho ruim, não estou reclamando. Então, eu assim, procuro ver os assuntos mais latentes da moda para me aprofundar e falar sobre eles e escrever sobre eles. Então, nesse período da pandemia, eu escrevi um bocado, né, dos temas mais variados, porque esse assunto é provocador. Aí, quando eu achava ele, assim, que provocava uma boa discussão, eu me dedico a estudar e aí eu escrevo, eu faço lives a respeito. E esse é um dos temas que causa tem muita discussão, né? Principalmente porque as pessoas agora estão em casa o tempo inteiro. Então, se a gente for falar da nossa vida em casa, além do sharing, da internet, das lives, não sei o quê, tem também a vida em condomínio, a vida dentro de um condomínio
em sociedade, né? Estamos trancados em casa, mas temos nossos vizinhos aqui. A maioria das pessoas hoje moram em condomínios edilícios, então existem várias discussões a respeito. Por isso que eu provoquei esse tema com você. E aí calhou de acontecer essa infelicidade, essa tragédia de Miguel, né? Aqui em Recife. E a sociedade ficou muito, e ainda está muito, aqui em Recife, acho que teve uma repercussão nacional também, muito comovida com essa situação. Então, acho que é um tema importante de ser enfrentado. É um caso desolador, né? E a gente não pode nem chamar de fatalidade, porque a quantidade de atos negligentes e tudo que se viu desse caso realmente não nos deixa falar sobre esse termo, até mesmo para não minimizar, né, a tragédia que aconteceu. Exatamente. Mas, antes de falar sobre esse caso, e o condomínio edilício foi, inclusive, um tema muito tratado por causa da própria inserção de algumas regras especiais no regime jurídico transitório e emergencial, a gente selecionou aqui o caso para falar de morador infectado. Principalmente agora por causa do coronavírus. A gente tem aí uma série, até mesmo de casos, né, que a gente fica sabendo pelas redes sociais, pelos veículos, né, de informação. Mas qual que seria o papel, na verdade, do síndico em relação a esses moradores infectados, quando ele tem a ciência, quando ele sabe que tem algum morador infectado, se ele tem essa obrigação de identificar, se esse morador é identificado como, né, infectado pelo coronavírus, deve comunicar aos demais condôminos. O que você pensa sobre esse assunto? Vitor, antes de eu te responder essa pergunta, eu só queria deixar claro para os alunos que estão assistindo, lembrar que a responsabilidade no condomínio do síndico é uma responsabilidade subjetiva, né? Não há uma cadeia de fornecimento aqui no condomínio, estamos em um condomínio, uma junção de pessoas, então, lembrando que essa responsabilidade é subjetiva, devendo ficar caracterizada a negligência, a imprudência, a imperícia, né? A gente tem que lembrar que a ocorrência de eventual ato ilícito que tem um nexo causal com um dano pode gerar, sim, uma responsabilidade civil de quem quer que seja e pode gerar, sim, responsabilidade civil do condomínio ou especificamente do síndico. Lembrando também que se aplicam lá o 186, 187 e 188 do Código Civil. Mas, para me direcionar diretamente para a sua pergunta, existem 3 correntes a respeito da questão do morador infectado. Né? Tem uma corrente mais, não diria que é conservadora, mas é mais voltada para o direito da personalidade, que é a qual eu me filio, né? Que diz o seguinte: o condomínio ele não pode exigir que o morador divulgue que se está ou não doente. Né? Não é à toa que, não é sem razão, e aí você sabe com muita propriedade do assunto, que os prontuários médicos são documentos sigilosos que dizem respeito tão somente ao paciente. Né? Então, dentro de uma cadeia, dentro daqueles pilares da privacidade, de autodeterminação, intimidade e proteção de dados, os dados as informações a respeito de estar ou não doente são dados sensíveis e devem ser protegidos. Agora, lógico, se o condômino ele achar por bem divulgar esses dados, se ele se sentir à vontade de dizer, eu estou doente, não passe na minha porta, não entre comigo no elevador, ótimo, que bom que você informou isso. Né? Mas ele não pode ser obrigado a informar. Né? Um ponto que eu acho relevante, porque os críticos a esta corrente, eles dizem, mas o descarte de lixo desse condômino, como é que vai ser? Os funcionários, quando forem... Se você não sabe... se o funcionário não sabe que aquela pessoa está infectada e vai colher o lixo daquela pessoa e tal. Vê. Numa situação de calamidade pública que a gente está vivendo hoje, o descarte de lixo e a proteção por meio de EPI, ela deve ser feita uniformemente, com todo o cuidado, independentemente da pessoa estar doente ou não. Por quê? Porque já existiu casos, né, de contaminação por meio de embalagem de delivery. Então, se o delivery, quando chega na sua casa, você tem que fazer e é até motivo de piada, né? Agora todo mundo quer uma máquina de limpeza
de compras de supermercado, né? Não basta ter a máquina. Um dos memes é exatamente a compra dentro da máquina de lavar, né? Exatamente. Então, se essas compras que chegam da sua casa, você coloca lá isolado, tem que passar álcool, tem que lavar, tem que isso, tem que aquilo, porque é que o funcionário do condomínio não vai ter esse cuidado, ou ele não vai receber essa proteção do condomínio, de um uso de um material específico, de um material de EPI, de proteção. Então, eu penso que, independentemente de saber ou não se a pessoa está doente, o funcionário, até porque o STF já disse que a contaminação por coronavírus dentro do ambiente de trabalho é acidente de trabalho, então, mais um motivo para que esse funcionário ele seja protegido. Então, não vejo por quê. Mas essa é a minha opinião e a corrente com a qual eu me filio. Tem uma outra corrente que é aquela corrente do mais ou menos, sabe? Aquela corrente meio termo. Né? Então, que o condomínio ele pode coletar os dados, assim, ele deve receber essa informação, mas ele não pode divulgar. Né? Ele não deve divulgar ao resto, aos outros apartamentos, às outras unidades, que aquele cidadão está contaminado. E uma terceira corrente, que é a corrente do meu querido amigo André Junqueira, que é aquela que ele diz que está isolado, mas eu já vi alguns aderentes a essa corrente, que diz que o condomínio pode exigir e pode divulgar. E a justificativa dele é que estamos numa situação de calamidade pública. Se fosse uma situação diferente, não. Ele consideraria a proteção aí do sigilo do paciente, da privacidade do paciente. Mas, como estamos numa situação, o fato de estarmos em calamidade pública justifica, sim, essa divulgação, essa coleta desse dado sensível e essa divulgação desse dado sensível. Então, para o André Junqueira, ele entende que tem que divulgar e tem que dizer. Cuidados que o paciente deve tomar. Paciente que mora num condomínio edilício, né? Você está doente? Não vai fazer feito uma repórter, uma jornalista famosa aí do Rio de Janeiro que foi caminhar doente na pista de Cooper do condomínio. Isso não é minimamente razoável. Você não vai entrar num elevador junto com o vizinho seu, você está doente. Isso não é minimamente razoável. Daí é você ser exigido a divulgar, ou, na minha opinião, né? Divulgar se você está doente ou não, aí é uma opção. Mas, lógico, que você também não vai expor os demais vizinhos a risco. Você não vai descer e, assim, sem máscara, sem nenhuma proteção, se não for necessário. Sem necessário. É uma questão muito delicada, né, Carla? E a sua exposição foi muito clara. Primeiro porque a gente tem muito paciente, muito condômino assintomático. E essa tem sido, inclusive, uma discussão, né, muito intensa da semana passada para cá, na própria OMS, né, da transmissão ou não do vírus pelos pacientes assintomáticos, que a OMS acabou, né, confirmando. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, e só para acrescer a sua exposição, algo que me preocupou muito, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o primeiro caso que eu soube foi em Niterói, eram os demais condôminos, os vizinhos, que não é que sabiam, né, mas que imaginavam que uma determinada pessoa poderia ou não estar contaminada e faziam cartazes para distribuir no WhatsApp do condomínio com foto daquela pessoa e era quase uma espécie de linchamento virtual. Misericórdia! Então, assim, é o outro extremo, né? Às vezes, para você alegando um abstrato interesse público, na verdade, por causa da calamidade, você está desconsiderando todos os direitos fundamentais da personalidade daquela pessoa, expondo a sua imagem, né? Violando a sua privacidade, o que também deve ser levado em consideração, logicamente, se atentando por os cuidados da saúde. Eu, quando fui perguntada a esse respeito, em uma outra live que eu fiz, eu até registrei a época dos aidéticos, lá na década de 80, quando começou a AIDS, então... E até virou um termo, né? Parece um leproso, ou parece um aidético. Então, assim, para que isso não ocorra novamente, é por isso que eu me filio a esse tipo. Agora, lógico, se a pessoa se sente à vontade em dizer que está doente, claro. Pronto, ok, estou doente. Na verdade, é uma atitude cívica e de solidariedade a partir do momento que você tem a confirmação, ou pelo menos você tem indícios de que está infectado, mesmo morando sozinho, que você permaneça dentro de casa, ou se você divide um apartamento com alguém, que você permaneça no cômodo isolado, né? Isso já é dito pelas autoridades sanitárias desde quando se começou a dar as primeiras prescrições ainda na China. Então, isso é uma atitude cívica acima de tudo, né? O ponto central é como que a gente vai tratar a pessoa infectada e é melhor tratar sem discriminação, sem preconceito,
né, e sem linchamento, né, virtual. Então, isso Virtual ou é muito presencial, né? sério. Oi? Virtual ou presencial, né? Sem qualquer tipo Virtual, de... virtual presencial, porque os casos têm se avolumado, na verdade, né, Carla? Um outro ponto que também vem sendo muito debatido, né, quando a gente trata de condomínio edilício, e aí, Carla, você até fez uma pontuação muito interessante falando, né, da natureza da responsabilidade civil nesses casos, mas se você também quiser, fique à vontade para falar um pouquinho da estrutura, né, do condomínio edilício, da natureza, enfim, fique à vontade se você quiser fazer algum tipo de esclarecimento, mas é com relação a obras em unidades. E eu, inclusive, vi algumas decisões, a meu ver, tá, na minha posição bem, vamos dizer assim, não sei se o termo esdrúxula caberia aqui, mas autorizando algumas obras que não são nem emergenciais, que são obras puramente de embelezamento, mas eu vi várias decisões em diversos tribunais brasileiros, e foi um tema até que eu me interessei em algum momento, porque de fato me chamava a atenção. Mas, com relação a obras e unidades, eu tenho algumas perguntas e vou fazer umas 2 ou 3 em bloco aqui, exatamente para que você responda da maneira que você achar mais adequado. Primeiro é com relação às obras emergenciais, né? Se o síndico pode proibir alguma obra emergencial, enfim, reparos necessários. A diferença entre obras emergenciais e necessárias, né, em condomínio edilício, e se isso vai impactar de alguma maneira, né, na sua possibilidade ou na sua proibição. E se simplesmente obras necessárias para embelezamento, mas para fins de mudança, a pessoa ainda não está morando naquele prédio, mas precisa se mudar para lá. E se essas obras também estariam enquadradas como possíveis ou se elas deveriam ser proibidas? O que você pensa um pouquinho a respeito desse assunto? Veja, o Código Civil fala que a benfeitoria necessária é aquela que é para a conservação da coisa, né? Mas dentro dessa obra, dessa benfeitoria necessária, ela pode ser urgente ou não. Urgente, vai desabar. Tem um cano estourado que a água está saindo lá e está inundando uma unidade de alguém, ou inundando a garagem. Essa obra, ela é, além de necessária, ela é urgente, ela deve ser feita imediatamente, né? Não pode haver restrição a essa obra sob pena de de haver dano não só à estrutura do edifício, mas também ao dano a alguma pessoa, né? Mas se a obra, embora seja necessária, ela não é emergencial, ou seja, tem um gotejamento lá que está descendo da minha parede, mas ele não, assim, não vai fazer grandes danos à minha parede, eu posso esperar 2, 3 meses para consertar, né? Inclusive aconteceu uma coisa super interessante, eu recebi no meu apartamento a invasão de cupim, em plena pandemia. Nossa. Meu Deus, eu me desesperei, mas aí não era urgente, porque veio de fora e só teve num lugar específico, eu consegui isolar a área e colocar veneno ali e não precisei sair do apartamento para isso. Mas imagine, você está com uma infestação de cupim dentro do seu apartamento, você não vai poder chamar uma empresa de dedetização para colocar, não é minimamente razoável, né? Vai destruir todos os móveis, correndo o risco de destruir os móveis do seu apartamento. Então, tem que ficar caracterizado não só a necessidade, no sentido de uma benfeitoria necessária, mas a necessidade deve ser emergencial, certo? Existem algumas decisões autorizando obras, e aí é interessante porque a decisão até de São Paulo, o juiz levou em consideração que você tem que ser coerente nas tomadas de decisão. Então, se na sua unidade condominial você está permitindo o ingresso de, por exemplo, de babá, de faxineira, de pessoas que trabalham fazem esses serviços domésticos, então também é possível você autorizar a obra. E aí esse juiz, essa decisão, né, utilizou como critério a quantidade de 2 pessoas. Então, se podem entrar 2 pessoas na sua casa para fazer serviço doméstico, 2 pessoas podem, é um número razoável para autorizar uma obra. Se 2 pessoas puderem fazer a obra, pode fazer a obra. Olha, eu sou crítica a essa decisão
Porque, assim, eu acho que esse não é o critério. Assim, o Critério critério quantitativo nessa altura do campeonato, né? poxa, se tiver uma pessoa contaminada, essa pessoa vai contaminar não sei quantas vezes mais os outros. Então, não, assim, não achei minimamente razoável. Até porque o ingresso, a meu ver, né, o ingresso de funcionários dentro de uma unidade condominial é uma questão de gestão familiar. Então, veja, o idoso precisa de uma fisioterapeuta. Ele vai ficar sem a fisioterapia dele durante toda a pandemia? Não é minimamente razoável. Então, porque entra a fisioterapeuta para atender o idoso, pode também entrar o marceneiro para arrumar a prateleira do meu móvel da minha cozinha. Assim, eu acho que o critério não é esse, né? O critério seria realmente a questão da emergência na situação. É emergencial? Vai causar dano? Então, vamos fazer a obra. Não é emergencial, então não vamos fazer a obra. Vamos aguardar. Teve uma decisão interessante, eu não vou lembrar de qual Tribunal de Justiça, mas que o síndico tinha proibido a entrada de qualquer, né, funcionário ou, inclusive, né, de empregadas domésticas, mas que ele entendeu que, naquele caso, como o casal, ele era um casal, os dois eram médicos, eles precisavam, logicamente, da presença da babá para cuidar dos seus filhos enquanto eles estavam de plantão nos hospitais. E aí a necessidade ali foi fundamental para que naquela decisão fosse favorável ao pleito, né, dos dois. Me parece que é um critério muito mais razoável a necessidade, de fato, de você ter, né, funcionários em casa, alguém para te auxiliar, do que eventualmente um critério numérico, né, de limitar o número de pessoas que vão entrar. Aqui em Recife a gente estava em lockdown uns 10 dias atrás. E aí a regra o decreto do governo que regulamentou o lockdown não foi muito feliz, assim, foi bem incompleto. Então, causou um certo pânico com os profissionais de saúde, porque proibiu a circulação de babá, de funcionário e tudo. E aí, certo, como é que eu sou profissional de saúde, preciso sair para trabalhar e vou deixar o meu filho de 4, 5 anos em casa? Então, gerou essa celeuma, mas aí depois o governo editou um decreto complementar para dizer que poderia, sim, circular se tivesse a serviço de quem estivesse trabalhando na área de Claro, saúde. e não somente babá, mas cuidadoras de pessoas idosas, enfim, Exatamente. pessoas. Exatamente. A gente também estava comentando ontem, Carla, eu acho importante, só para esclarecer quem está assistindo esse tema, que, como eu falei no início, né, o projeto de lei que está aguardando sanção, né, daqui a pouco a pandemia termine e esse projeto de lei não vira lei definitivamente, mas o projeto de lei 1179, ainda projeto, no aguardo da sanção, ele traz regras específicas sobre condomínio edilícios. Na verdade, algumas regras, talvez é um dos principais pontos que é abordado, que é tratado nesse projeto de lei. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que você pensa a respeito dessas regras, não precisa se limitar somente agora à questão da responsabilidade civil, e como conciliar as regras previstas nesse PL com decretos e leis estaduais e municipais ou que proíbam ou que permitam determinadas obras. Veja só, o decreto, um ponto acho que é importante ressaltar desse decreto, ele amplia consideravelmente os poderes do síndico. E aí isso gerou um certo desconforto, né? Porque agora o síndico pode fazer e acontecer e não sei o quê, e lá vem ali os revolucionários reclamarem da atuação do síndico. Qual é a questão aí? E aí é relativa até à responsabilidade civil. Em uma situação de normalidade, não seria ato ilícito ele mandar fechar a academia de ginástica, mandar fechar o parquinho, mandar fechar o salão de festa, mandar fechar a piscina. Essas condutas do síndico, e aí lá no PL está dizendo que amplia, né, esses poderes do síndico de atuar, e aí o síndico poderia atuar sem fazer assembleia e depois confirmar com a assembleia se fosse o caso, se for urgente, e no caso é urgente, né? Seria, sim, em situações normais, a gente poderia considerar que seria ato ilícito, seria um abuso de direito do síndico se comportar dessa maneira. No entanto, nós estamos aí, de novo, em situação de calamidade pública, e as situações excepcionais, elas devem serem tratadas com a excepcionalidade que o momento exige. Então, esse tipo de direcionamento do síndico, de gestão, né, de tomar atitudes mais drásticas no sentido de proteger as pessoas que moram, os moradores do condomínio, são sim, e aí o PL, eu acho que ele foi feliz nesse ponto, o PL autoriza isso, são sim relevantes, são sim importantes e devem ser
devem ser seguidas, né? E aí, ele, em regra geral, ele não teria competência para fechar essas áreas, mas nessa situação de perigo iminente, para utilizar aí a linguagem do 188 do Código Civil, sim, ele poderia tomar essas providências. Tá? O que tem acontecido assim, é que algumas determinações federais estão em dissonância com algumas situações estaduais. Então, aqui em Recife, pelo menos, a gente não... Agora que está havendo um pouco de abertura, né, gradual e lenta, mesmo assim, eu confesso que eu, particularmente, estou com receio dessa abertura, com medo de a gente sofrer uma nova onda aí. Que prestígio o Nelson aqui concordando comigo, Eu ia ainda falar mais. isso Beijo. agora, está super bem acompanhada, Carla, do professor Nelson Rosenwald. É isso. E aí, até puxando um link, na verdade, você chegou a comentar na sua última fala, mas o ingresso de pessoas tem sido algo muito sensível e, além disso, também novas locações. Então, assim, aqui mesmo no Rio, eu fui indagado por diversos colegas que, durante a pandemia, tiveram que alugar novos apartamentos, tiveram que procurar novos apartamentos, não somente por causa da questão do preço, mas porque alguns contratos findaram mesmo durante esse período, né, e não havia mais interesse de nenhuma das partes em continuar com a locação. Então, assim, como que você enxerga o ingresso de pessoas, né, no condomínio? É possível, enfim, a entrada de visitantes, de empregados, de corretores de imóveis interessados em locação ou compra daquele imóvel, professores particulares, enfim, outros profissionais da saúde também, fisioterapeuta, você chegou a mencionar mais cedo aqui no caso de pessoas idosas, e outras pessoas também que necessitam. É possível restringir a entrada de pessoas em condomínios residenciais durante esse período? Eu tenho adotado, Vitor, como critério, a gente não pode tratar assim de uma forma uniforme. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Então, o meu critério, Carla, eu tenho utilizado o seguinte critério. É essencial essa pessoa entrar no condomínio? Se é essencial, sim, ela deve ser autorizada a entrar. Então, o caso da fisioterapeuta, é o caso do cuidador do idoso. Essas pessoas, é essencial que aquele idoso tenha aquela prestação daquele serviço. No entanto, se o serviço ele pode ser prestado de outra maneira, então, hoje a gente adota aquela expressão que é o presencial remoto. Estamos aqui dialogando presencialmente de forma remota. Então, aulas presenciais remotas, né? Meu filho de 5 anos está tendo aulas presenciais remotas. É uma maravilha, você precisa ver. Eu, por acaso, sexta-feira eu vi o seu testemunho, Carla, no evento que a gente participou conjuntamente. Estou ciente do seu testemunho. Pronto, então assim, essa aula pode ser prestada remotamente, né? Pode, ainda que com todo o sacrifício das mães e dos pais, pode. Então, aquele professor não vai precisar entrar na sala, né? Inclusive, eu vi uma reportagem interessante, uma professora de piano conseguiu agora outros alunos de outros estados, de outros países até, dando aulas online. Ela não estava mais podendo dar aula presencialmente, então ela começou a dar aula online e teve uma grande adesão. Então, assim, a gente, e o brasileiro é criativo nisso, a gente tem que se reinventar mesmo, né? O Conselho de Psicologia já autorizou o atendimento presencial remoto, então vamos ter... Não é essencial que aquela pessoa entre naquele condomínio. Mas, ora, o corretor de imóveis. Mas tem as fotos lá, mas nem sempre as fotos, elas correspondem com você fazer uma visita. As fotos, elas até servem como um chamativo. Me interessei por esse imóvel, mas não para você fechar um negócio com base nas fotos, né? Então, o corretor de imóveis, sim, é essencial para ele entrar com um visitante para visitar aquele imóvel, e é o exercício da profissão dele num momento tão difícil como esse, né? A gente proibir o exercício dessa profissão fica complicado. Uma outra situação que foi interessante, porque aqui em Recife saiu uma decisão num sentido e em São Paulo saiu uma decisão num sentido completamente diferente. Foi sobre o Airbnb, né? De novo, o Airbnb aí ressuscitando discussões e debates, né? E aí, lá em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não seria possível, né, os locadores de imóveis por meio da plataforma do Airbnb ou qualquer outra semelhante
realizarem locações nesse momento de pandemia, diante da circulação. Essa discussão até já vinha antes e já tinha gente querendo proibir essa questão do Airbnb. Aqui em Recife, né, até um juiz muito querido e professor da universidade, Dr. André Rosas, ele entendeu que não, que é o direito é o exercício pleno do direito da propriedade da pessoa, e neste caso específico ele autorizou sim que a moradora pudesse alugar o imóvel dela por meio da plataforma do Airbnb. Então veja que é muito, e tem argumento para tudo que é lado, né? Então veja que é muito sensível a essa questão de circulação de pessoas e de permissão ou não dessas pessoas dentro dos condomínios. Uma coisa também que eu queria registrar, que aí é o caso Pugliese, foi o mais famoso, né? Festinha. Posso fazer festinha? Acho que não é razoável, gente. A gente está num momento de reflexão, um momento de solidariedade, de pensar no outro, de pensar coletivamente. Aí você vai e abre sua casa porque você já teve Covid, então você não vai se contaminar mais e faz uma festinha e contamina mais um bocado de gente. Então, isso não é minimamente razoável. Quer fazer festinha? Faz festinha virtual pelo Zoom, encontra os amigos pelo Zoom, conversa pelo telefone, diz que está morrendo de saudade e que em breve a gente vai se ver e vai se abraçar com saúde, se Deus quiser. É isso que eu penso, é isso que eu defendo. A gente teve até uma pergunta aqui interessante da Maici. Um beijo, Maici, que bom te ver por aqui. Que ela falou da entrada de personal trainer e, inclusive, a utilização de áreas comuns para se fazer atividade física acompanhada de personal trainer. O que você pensa sobre isso? Olha, Marici, desculpa. Mas eu sou contra. Ela não está defendendo, não, ela está perguntando. Tá? Ainda bem. Eu sou contra. Eu tô tendo aula com o meu personal trainer pelo celular, via FaceTime. Via FaceTime. Então, assim, a gente conseguiu descobrir várias formas de preparar Neston, para falar de uma publicidade, né? Várias formas de fazer exercício físico, né? Eu tenho um filho de 5 anos em casa que ele tem uma usina de energia dentro dele, entendeu? Então, eu coloquei um jump no meio da sala para o menino pular e gastar energia. Então, assim, a gente tem outras formas de fazer exercício físico, tem polichinelo, tem marinheiro, tem várias dicas. E aí o meu personal também, ele conseguiu, e alguns personagens têm se reinventado nesse sentido, só pena deles ficarem desempregados, sem coisa. Então, eu acho que nesse momento não é razoável usar a academia. A academia é uma fonte, é fechado, é fonte de contaminação. E, de novo, não é essencial. Então, existe outra maneira de você fazer exercício físico que seja feita dessa outra maneira, né? Na verdade, assim, os profissionais liberais tiveram que se reinventar, né, Carla? Então, exatamente. Tanto, né, telemedicina, telepsicologia, personal trainer via Zoom, via Skype, enfim, via qualquer outra plataforma. Meu personal fez um negócio interessantíssimo. Pegue um balde, bote 5 quilos de feijão dentro. Agora vamos fazer agachamento. Pronto. Tá aí meu peso. Olha, eu já utilizei vários produtos de limpeza e várias garrafas d'água de casa, mas admito que eu nunca utilizei um balde com feijão. Eu vou pronto, vassoura, aí agachamento. A criatividade do seu. Pronto, tem altos vídeos. Aí tem a vassoura, 2 baldes de lado, os quilos de feijão, e tome agachamento lá com a vassoura e os baldes. Até porque, no caso, não adianta nem comprar alguns aparelhos, né, para facilitar a ginástica, porque eles não chegam. Então, assim, eu sou o caso da pessoa que comprou no início da pandemia e ainda não chegou aqui em casa. Ainda não chegou. Meses, mas o quilo de feijão chega rapidinho. Chega rápido. Carla, e assim, tem muito uma questão também, aí só para fechar esse assunto, você expôs muito bem sobre a necessidade ou não de ingresso de pessoas, mas só para contribuir, para pontuar o que você já disse. Assim, nós tivemos notícias também, não somente em São Paulo, mas aqui no Rio, não sei em outros lugares, de condomínios que para a entrada de funcionários, até mesmo do próprio condomínio e de babás, enfim, empregados domésticos, você tinha que aferir a temperatura antes da entrada e quem tivesse com febre não poderia entrar. Então, isso também foi algo muito comentado, que seria também um mecanismo de prevenção, vamos assim dizer, né? Uma possibilidade de prevenção. Também tive notícia aqui no Rio de Janeiro com um amigo, um caso que me pareceu bem salutar, porque a proibição imediata das áreas comuns, isso gera um impacto muito forte também na vida de quem fica preso dentro de pequenos apartamentos. Então, a gente tem desde pessoas que moram em apartamentos amplos, com varanda, mas pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, então, né, pequenos apartamentos, né, cubículos, na verdade, são muito comuns em algumas áreas, né?
a famosa kitnet, né, para algumas pessoas. E aí você proibir completamente o acesso a áreas comuns também gera um impacto na saúde mental dessas pessoas que ficam em espaços extremamente pequenos. Né? Eu costumo dizer, tem uma frase ótima de uma aluna minha que ela fala assim, olha, na verdade, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, mas tem pessoas que estão, né, no barquinho e tem pessoas que estão no iate. Então, assim, há diferenças que são relevantes. Verdade. E aí, no caso dessa minha amiga, o que eles chegaram no consenso no condomínio era que teria horários por apartamento, para você utilizar as áreas comuns e não ter períodos de aglomeração. Então, assim, o apartamento 101 pode utilizar de 8 às 9, o apartamento 102... E aí você ia fazendo isso e as pessoas poderiam ter acesso às áreas comuns, mas evitando a aglomeração, evitando a contaminação, enfim, que eu achei que é um caso bem interessante. Porque, no fundo, muito de condomínio edilício tem a ver com bom senso, né, das pessoas numa vida em comunidade, numa vida, né, em que, de fato, você tem que também prestar atenção no outro e não somente em si. Então, acho que o bom senso, às vezes, é algo que a gente deve prestar mais atenção nessas relações. E aí, dando, né, seguimento um pouco aqui à nossa fala, como eu falei para você, a gente sempre ficar com o tempo contado, cara, porque a quantidade de assunto que a gente tem para tratar. Mas até antes de entrar nas providências para evitar o contágio, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante e eu achei que o pessoal estava um pouquinho quietinho na nossa live de hoje, mas agora eles finalmente começaram a perguntar e, enfim, fazer comentários aqui. Mas do André, ele pergunta se o tratamento com condômino nocivo muda durante essa pandemia. Se o tratamento com o quê? Com condômino nocivo. Não entendi a pergunta. Se o tratamento daquele condômino que, enfim... Que está doente? O condômino nocivo seria exatamente aquele caso em que o condômino faz muitas festas em casa, ele faz muito barulho, enfim, ele desrespeita todas as regras condominiais e você pode, inclusive, aplicar multas, né, maiores, inclusive ao décuplo ao longo dessa... Olha, o condômino nocivo, ele vai receber o mesmo tratamento do síndico até, né? O síndico, ele tem, se ele não administrar o condomínio convenientemente, né? Tem uma expressãozinha do código que fala isso. Se ele não, acho que é conveniente, de forma conveniente, administrar convenientemente, é o 1349. Ele diz isso. Ele pode ser destituído e ele pode sofrer multa. O condômino nocivo, ele não vai ser destituído, né? Mas ele vai poder sofrer multa. E essa multa pode ser agravada a depender da situação. Se ele já dá problema durante situações normais, imagine em situações de pandemia. Então, eu penso que sim, que pode mudar sim o tratamento com o condômino nocivo, inclusive aumentando a multa. Agora, eu acho que não pode vedar o ingresso dele no condomínio ou, né, convidá-lo a se retirar. Isso aí já é uma situação muito extrema. Mas multar e aumentar a multa, sim, eu penso que sim. Claro. Antes de fazer algumas perguntas que nós temos aqui também, mas só para você esclarecer melhor, quais são as providências possíveis para evitar o contágio por parte do síndico, por parte da estrutura condominial? Ele pode adotar essas medidas, por exemplo, as medidas sanitárias, né, indicadas pelas autoridades competentes dentro do condomínio. Ele tem que seguir recomendação da OMS ou outras recomendações das autoridades brasileiras. E tem uma pergunta que a gente até conversou ontem: caso ele não siga essas recomendações, ele incorre no tipo penal do 268? Veja, essa pergunta é bem interessante, porque uma coisa é a recomendação e a outra coisa é a determinação, né? Então, vários estados publicaram recomendações, inclusive direcionadas aos condomínios, né? Fechar academias de ginástica, fechar parquinho, fechar a piscina, fechar o salão de festas. Então, essa recomendação, como o próprio nome diz, é só uma recomendação. O condomínio ele fica livre para seguir ou não. Mas a partir do momento que o Estado ou o município ele impõe uma determinação e diz, olha, a partir de agora, durante 15 dias, obrigatoriamente vai estar fechado toda a área de lazer do condomínio. Aí muda de figura. Aí sim, o síndico tem que cumprir. Em caso de descumprimento, sim, ele vai incidir no 268 do Código Penal, que é o que diz que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse dispositivo ele era bem desconhecido da gente até a pandemia chegar.
Era aquele tipo de dispositivo que fica lá esquecido no Código Penal até que alguma coisa grave aconteça e você se lembre dele. Dentro dessa linha, tem até uma pergunta interessante. Deixa eu só achá-la aqui novamente. Da... enfim, acho que é Cadaltroque. Não consigo saber qual é o nome do nosso, né, do nosso seguidor aqui. Mas ele pergunta o seguinte: quanto ao síndico, ele pode exigir o uso obrigatório de máscara nas áreas comuns do condomínio pelos moradores, já que os próprios funcionários estão usando? Sim, sim. Inclusive os estados, aqui, eu acho que no Rio de Janeiro também, em Brasília também, já foi determinado que a gente só pode sair de máscara, né? Então, eu penso que sim, que é uma questão de preservação da incolumidade física, não só dos funcionários, mas também dos demais condôminos, e não é nada demais você exigir o uso da máscara, né? Não é Pelo contrário, é bem razoável, né, é bem razoável, exatamente. A gente teve também um comentário aqui da Rita Arcas, que ela falou sobre a questão do Airbnb, que também passa pelo momento vivido. Em São Paulo tem os maiores índices de contaminação, houve inclusive antecipação de feriados, né, visando conter essa contaminação. E você, acho que você fez refletir, acho que ela foi sua aluna, a Kaline Marinho, que ela disse que ela está com esse pensamento e agindo dessa forma, e ela é síndica atualmente, então ela está enfrentando isso diretamente, essas angústias e esses dilemas. Carla, um tema que eu achei muito interessante, que é o tema do seu artigo. Eu tenho muito me preocupado com questões mais sensíveis. Acho que foi um artigo que você escreveu para essa obra, Coronavírus, né? Impactos no direito das famílias e sucessões. Né? Uma obra belíssima da Editora Foco, coordenado pelas professoras, né? Ana Luísa, a Marília e a Silvia. A Silvia. E, de fato, é uma obra, né, muito peculiar para a gente que gosta de direito das famílias e sucessões. E o tema da violência doméstica, ele, sem sombra de dúvida, não vou dizer que tem chocado o brasileiro, né? Porque a violência doméstica é endêmica na nossa sociedade há muito tempo. Mas a gente está tentando, ao longo dos últimos anos, pelo menos ter aí uma resposta jurídica, né, para a violência doméstica. E aí as notícias que foram divulgadas logo que a pandemia começou e o isolamento se fez necessário, foram de um aumento muito significativo nos casos de denúncia. Não estou nem falando de violência doméstica, mas de denúncia da violência doméstica. Então, você imagina o número real e efetivo da violência em si. Né? Devem ser números ainda mais expressivos. E aí entra uma questão que você tratou no seu artigo, eu queria te ouvir, sobre algumas leis estaduais que estão, na verdade, agora imputando um dever do síndico de denunciar, né, sempre que ele toma ciência a respeito de violência doméstica e também contra crianças, adolescentes e idosos. E qual que é a sua opinião sobre isso, da responsabilidade eventualmente civil do próprio condomínio, do síndico, diante da sua omissão, né, a respeito desse assunto que agora, no período de pandemia, de fato, né, se tornou mais do que urgente? Essa questão da violência doméstica, ela mexe muito comigo. No início da pandemia, aqui no meu prédio, veja que é um prédio de pessoas aparentemente civilizadas, né? Um pai espancou uma filha porque a menina foi na padaria. E isso gerou, pelo menos em mim, uma dor muito grande, né? E até os apartamentos do lado começaram a gritar, a polícia entrou, foi um inferno. E isso me mexe muito comigo, sabe? Eu vi que realmente aqui em Recife a gente vive numa situação, um estado ainda muito machista, em que as pessoas não têm consciência do machismo que exercem sobre as outras. Então, isso é uma questão de natureza social. Acho que não precisava existir lei para tratar do assunto. Acho que deveria partir da própria população. É uma lei promocional, né? As leis que foram publicadas nos estados, em Pernambuco, no Paraná, na Paraíba, no Distrito Federal e alguns outros estados que também seguiram a mesma filosofia de promover, né, esse combate à violência doméstica. Penso eu que não precisaria da lei, mas a lei é muito bem-vinda, né, de impor ao síndico o dever de denunciar. Na França, e aí foi uma declaração muito marcante do presidente da França, Macron, né, dizendo: vocês não estão sozinhas. E aí um repórter disse: e por que esperou a pandemia para dizer que as mulheres não estão sozinhas, né? Se o aumento
da violência foi de 50% na França. E aí a providência tomada lá foi alugar justamente pousadas e Airbnb para receber essas mulheres agredidas, porque a gravidade do problema durante a pandemia é que a vítima ela fica dentro do mesmo ambiente que o agressor. Ela não tem mais o apoio da família, porque não pode se deslocar, não tem mais, os abrigos estão superlotados, então ela não tem mais para onde correr, né? Teve uma situação, acho que saiu numa reportagem, que uma vizinha colocou um bilhete para outra vizinha: você não está sozinha, pode vir para o meu apartamento, que eu posso te receber aqui. Então, isso assim é muito assim, grave, eu acho, muito, muito forte. E aí, os estados, Pernambuco já não, antes da pandemia já tinha promulgado essa lei. Uma delegada que foi eleita deputada aqui promoveu, né, essa votação dessa lei, e foi aprovada em junho do ano passado, essa lei impondo ao síndico o dever de denunciar. O que eu acho que o defeito da lei daqui de Pernambuco é porque deve haver o registro no livro de ocorrência do condomínio. Eu acho que isso é uma exposição desnecessária, tanto para quem é vítima como para quem está denunciando, né? E aí, sob pena de multa de 5 a 10 mil reais. A maioria dos estados coloca mais ou menos esse mesmo parâmetro de multa, de 5 a 10 mil reais, mas o estado da Paraíba, ele supervalorizou a multa e colocou de 10 mil a 100 mil reais o valor da multa, que é paga pelo condomínio. Então, não é o síndico que vai ser responsabilizado. Todos vão pagar se não denunciarem, se não tomarem uma providência. Aquele famoso em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a colher. Né? É uma questão de solidariedade e é um dever nosso, enquanto membro de uma sociedade, de humanidade, de denunciar esse tipo de coisa que não pode mais ser admitida na nossa sociedade. E essa questão da multa é um ponto polêmico e, a meu ver, assim, eu não vejo como é que essa multa vai ser aplicada. Quem é que vai denunciar o síndico que não denunciou? Na minha cabeça, eu ainda não, assim, sistematizei assim, como é que a gente vai aplicar essa multa? Mas, de todo modo, a promoção, a natureza promocional da lei, ela é muito, muito bem-vinda, muito... É uma lei importante para a gente pensar e refletir sobre isso, já que era um assunto, né, velado até pouco tempo atrás. Mas acho que você toca em questões importantes que, na medida em que o próprio condomínio, na verdade, é que vai ser responsabilizado a pagar essa multa, na verdade, não é um dever somente do síndico, né? Acaba que é um dever de toda a coletividade condominial. Exatamente. Então, é também importante pensar que talvez os demais condôminos podem até instar o síndico a tomar algum tipo de atitude, a fazer algum tipo de denúncia, mas o dever é de todos e não somente e exclusivamente do síndico. Me parece que até mesmo a sanção ser imputada ao condomínio deixa claro que, por mais que o síndico seja a figura representativa do condomínio, essa postura não deve ser somente, exclusivamente a cargo dele. Tem um vídeo, Carla, que foi muito interessante, não posso falar interessante, mas muito impactante, que saiu também no período da pandemia, no qual uma mulher faz exatamente, pede ajuda da amiga, a amiga oferece ajuda, né, numa reunião do eu assisti. Que ela está sofrendo violência doméstica, e aí elas conseguem chamar a polícia, ele desce antes, é algo muito impactante, né? A amiga liga para casa, ela denuncia pelo Zoom, numa reunião de trabalho, a amiga liga para casa dela dizendo que é um delivery, tem uma encomenda lá embaixo para o marido. E aí o marido, como a esposa agredida estava em reunião, o marido desce para buscar e ela tranca as portas e não era. Na verdade, era a polícia que estava lá embaixo esperando para levar ele. Realmente é um vídeo bem impactante. Eu assisti, fiquei comovida com o vídeo. Importante registrar que o artigo foi escrito em coautoria com a querida Luciana Pedroso Xavier, a gêmea mais famosa do direito civil. Ela e a irmã verdade, Marília. duas queridíssimas, verdade. Para o Marco Errato, que entrou aqui também. Eita, meu irmão acadêmico. Exatamente. O Marcos, se você é interativo, o Marcos, então, ele ganha de todo mundo, né? Não, eu sou fichinha perto dele. E acho que a Suila Sampaio perguntou se essa live ficará gravada sim, durante 24 horas aqui, e depois a gente disponibiliza no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Carla, a gente tem 5 minutos, mas a gente falou no início, e eu quero muito te ouvir um pouco sobre o caso do Miguel, que, como eu falei no início, é desolador.
De fato, tem muitas nuances. Comentávamos no início também dessa live que não é uma fatalidade, mas na verdade é uma sucessão, né, de atos, de omissões, de atos negligentes, de omissões, e que levaram a essa tragédia que em momentos de pandemia adquire ainda uma dimensão que está atingindo a todos, não somente, né, vocês aí, mas acho que todo mundo, né? A própria entrevista que a mãe deu para Fátima Bernardes, eu não vi no momento, mas vi posteriormente, causa uma dor e uma angústia, não somente para quem é mãe, mas para todo mundo que tem um pouco de humanidade ainda, em razão, né, de toda a situação, de todos os fatos simbólicos que marcam essa tragédia, né? O fato dela estar trabalhando na pandemia, o fato dela estar inscrita numa prefeitura aos arredores da cidade sem nem saber, o fato dela ter que levar o filho para trabalhar durante a pandemia, já que ele não está estudando. Enfim, eu poderia enumerar aqui uns 10, 15 fatos simbólicos, mas eu queria mais te ouvir. Então, né, e a partir de uma perspectiva da responsabilidade civil do condomínio também. A parte toda essa tragédia que aí você já enumerou tão bem, discutiu-se aqui se o condomínio não tinha o dever de colocar uma tela de proteção, ou se aquela janela deveria estar fechada, ou se de alguma forma seria a responsabilidade do condomínio concorrente com a da mãe, da patroa, no caso, né, que permitiu que a criança descesse no elevador sozinha. E aí eu fui ver, assim, procurar os vídeos de como era aquele vão. Existia uma norma do bombeiro determinando que deve haver um vão de saída para caso de incêndio. E esse vão, ele fica na maioria dos condomínios, entre as duas portas de corta-fogo, perto do elevador de saída. Mas a queda da criança não se deu ali. Se fosse ali que tivesse aberto, aí a gente dizia, não, a norma do bombeiro diz que deve estar aberto, porque pessoas que não conseguem descer para a escada são resgatadas ali naquele vão, normalmente perto do elevador. Nesse caso, é um corredor da área de serviço, que dá para as portas de serviço das duas unidades condominiais, e tinha uma janela que dava, e essa janela ela serve para dar acesso à parte das condensadoras dos ar-condicionados dos apartamentos. E aí a criança, ele escalou a janela, pulou para essa parte das condensadoras, e de lá foi que ele caiu 9 andares abaixo, né? Qual é a grande questão aí? É legítimo você esperar que uma criança vá circular ali sozinha, sem acompanhamento de um adulto, né? Existe nexo causal na conduta ou na conduta omissiva do condomínio em relação a isso? Acho que não, porque a janela era alta, existia uma janela, ela estava aberta, mas você não espera que uma criança vá circular ali sozinha, sem o acompanhamento daquela tenra idade, né, sem um acompanhamento de um adulto, e ninguém imagina que aquela criança vai ser capaz, na altura que era, porque realmente era um muro alto, eu não sei como foi que ele conseguiu subir ali, né, e que ele vá escalar aquilo ali e conseguir pular a janela para outra área, que é a área de onde tinham as condensadoras. Então, eu acho que não existe nexo de causalidade que coloque o condomínio como concorrente na responsabilidade civil em relação à conduta da patroa, né? E assim, apesar de meus amigos criminalistas serem reticentes em relação à minha opinião, para mim ali foi um homicídio doloso, porque a partir do momento que ela permitiu, não só colocou a criança no elevador sozinha, mas apertou no botão errado, né? O elevador era para descer, ela apertou para o elevador subir. Então, ela destinou a criança e assumiu o risco que ela fosse para qualquer lugar ali do prédio. Então, assim, a meu ver, eu não consigo enxergar que quando ela assumiu o risco, aquilo ali é um dolo eventual para mim. Mas tudo bem, eu sou civilista, não sou criminalista. Meus amigos criminalistas disseram que não, que era um homicídio culposo e que... Enfim. Mas independentemente da gente ser criminalista ou não, é uma conduta criminosa do ponto de vista social. Com certeza, com certeza. E sobre vários aspectos, né? Com certeza. Carla, infelizmente nosso tempo está acabando, a nossa live vai ser cortada daqui a pouco. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, foi um prazer conversar com você. Quero essa live quase toda semana para a gente falar sobre outros assuntos. Ai, que maravilha! Agradeço
agradeço em meu nome, agradeço em nome do IBERC, em nome do presidente do IBERC, professor Nelson Rosenwald, também, por por seu carisma, essa sua alegria e tratar desse tema tão bem, com temas tão importantes. Muito obrigado. Vitor, eu que agradeço a você, ao Nelson pelo convite, ao IBERC, foi um prazer. Vamos repetir mais vezes pelo IBERC, pelo meu perfil, pelo seu. Adoro conversar. Eu acho que a gente fazer live é a nossa maneira de sair um pouco para a rua, estando dentro de casa e trazendo boas ideias e bom conteúdo. Então, isso para mim é muito bom. É o meu momento de lazer. Fazer live é ter lazer, não é trabalho para mim, é lazer.